Aleluia. Senhor, hoje tô vendo que o Senhor está falando nessa noite. O pastor Dan falou muito sobre casa, sobre ser morada do Senhor. E nessa noite o Senhor quer fazer uma limpeza na sua vida. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi a seguinte. Os tambores. Não, tambor mesmo. Suspense, vai. Vamos, bombom. É trash ou é lixo? Não. Vou me confundir. É crush ou é trash? Será que aquilo que você acha que é um crush, que é lindo, que é maravilhoso, que é perfeito, será que realmente é um crush? Ou será que é trash? Pastor, o que é trash? Eu já dei um spoiler. Trash é lixo. E muitos chegaram aqui nessa noite exatamente assim, ó. E cara, isso aqui tá pesado. As meninas avacalharam comigo. Chegaram assim, ó, na presença do Senhor, carregando um fardo, carregando um peso, que na cabeça dessas pessoas é coisas boas. São coisas que não me afastam do Senhor. Porém, o Espírito Santo está limpando a casa. E Ele está pegando esse saco que você trouxe. Ele está fazendo isso aqui, ó. A vida de muitos está assim. É uma confusão. São coisas que aparentemente te aproximam de Deus. Parecem ser coisas boas. Mas na realidade é um monte de entulho. E aí você olha para si mesmo e você pensa: tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu faço é horrível. Eu sou horrível. Eu sou ruim, a minha vida é ruim. Tudo que existe em mim é ruim. Nada dá certo na minha vida. Nada dá certo para mim. Mas na verdade, existem muitas coisas boas. Porém, um monte de lixo que você tem trazido tem ofuscado tudo aquilo de bom que tem na sua vida. Então hoje o Senhor está te chamando a limpar isso. O Senhor está te chamando a pegar essa bagunça, a pegar esse entulho. Vamos tirar o que é bom e vamos jogar fora nessa noite o que é ruim. Porque eu não vou te dizer que tudo é ruim, porque não é. Muitas coisas que nós passamos na nossa vida, que aparentemente são coisas ruins, nos ensinaram. Nos fizeram ser o que nós somos hoje. Mas nós não conseguimos ver. Porque está tudo uma bagunça. Só que hoje nós vamos revirar isso aqui. E o Espírito Santo, ele está olhando para a sua vida. Essa é a sua vida. E ele está dizendo: não presta. Que mangueira é essa, Jesus? Onde é que vocês arrumaram isso? Não presta. Olha aqui. Criatividade. Eu coloquei criatividade dentro de você. Só que você não vê. Porque tem muito lixo. E ele começa a mexer mais um pouquinho. E olha aqui. A presença do Espírito Santo. O Espírito Santo também está dentro de você. Só que você não está conseguindo ter acesso. E por quê? Por conta do lixo. E aí ele mexe mais um pouquinho. Olha o dom de cura. Olha a autoridade para expulsar demônios. Tudo isso também está dentro de você. E ele mexe mais um pouquinho. E ele fala assim: eu te escolhi para ser um general nessa nação. Eu te escolhi para ser um general com autoridade. Eu te chamei para governar. Eu te chamei para se posicionar. Eu não te chamei para ser mais um. Eu te chamei porque eu quero te levantar nessa geração como voz. Mas o lixo não está deixando. E aí as pessoas falam assim: pastora, mas eu não tenho promessa. Eu não tenho nada. O que Deus me prometeu? E aí você encontra mais uma coisinha ali. A palavra dele. E aqui existem milhões de promessas para você. Aqui o Senhor tem prometido muitas coisas. Ele te diz que vai te colocar por cima e não por baixo. Aqui Ele diz que você vai comer o melhor dessa terra. Aqui Ele diz que você vai governar. Aqui Ele diz que a sua vida é uma vida próspera, cheia de unção.
Aqui Ele te chama para a intimidade. Só que o lixo não deixava. Pastor, o que é o lixo? Lixo é tudo aquilo que nós temos carregado conosco, que nos afasta da presença do Senhor. Porém, é muito difícil muitas vezes de perceber. Às vezes é muito difícil de entender o que é lixo, o que não é lixo. Mas às vezes é muito fácil. Muitas vezes o Senhor afasta amizades. E você não entende por quê. Você fala, Deus, porque afastar, eu amo tanto a fulano. Mas na verdade essa pessoa te afasta de Deus. E o Senhor tem te afastado dela. O Senhor muitas vezes afasta pessoas para a sua proteção. Só que tem muita gente tentando ressuscitar o que Deus está matando. Tem vezes que Deus está matando esse relacionamento abusivo. E você está lá tentando ressuscitar. Às vezes Deus está tirando do lugar e te levando para outro. Mas você também não consegue enxergar. O Senhor nessa noite está te chamando a abandonar coisas que estão te afastando dele. E eu quero observar com vocês nessa noite três coisinhas que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto, nas suas cartas. São passos do que fazer agora. Tá, pastor, eu já identifiquei que existem muitos lixos na minha vida. Mas o que fazer agora? Primeiramente, eu quero que você entenda que Deus te chamou desde o seu nascimento. Deus te escolheu desde o seu nascimento. E Deus colocou dentro de você o seu chamado e o seu propósito. Eu quero ler com vocês Filipenses 3:13. Pode aplaudir, irmão, que você está aplaudindo a Bíblia? Essa igreja comemora quando a gente abre a palavra de Deus. Vai dizer assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Para de focar no crush e foca no propósito. Foca no alvo. Foca naquilo que o Senhor quer te entregar. E para nós vamos abrir, já que nós vamos falar sobre as cartas de Paulo para Corinto, nós vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 2. Não, Coríntios 1, 2. Tem como aumentar mais um? Tá bom aí embaixo? Tá? Vai dizer assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro chamado que Deus tem para você nessa noite é o de ser santo. O Senhor tem te chamado à santificação. E para se santificar, nós precisamos nos separar. Ser santo, estar no processo de santificação, é estar separado. Separado das coisas que te afastam de Deus. Separado do pecado. Eu não estou dizendo para você se isolar. Estar separado não é estar isolado. Estar isolado é o seguinte: agora eu vou entrar na minha bolha, eu me basto. Eu não estou te falando para fazer isso. Eu estou te falando que você precisa se separar do mundo. Se separar de coisas que tiram o seu foco do Senhor. E aí, eu vou te dizer uma coisa. Muitas vezes a gente fica se perguntando: o que é certo e o que é errado? O que é certo e o que é errado? Vamos mudar um pouquinho essa mentalidade essa noite? É simples. Se te afasta de Deus é errado. Se te aproxima é certo. É muito mais fácil pensar assim: que aquilo que é certo é aquilo que me aproxima de Deus. E se tem me afastado de Deus, não é pra mim. A gente fica tão focado. O
o que é certo? Pastor, é certo fazer isso? É errado fazer aquilo? É certo fazer isso? É errado fazer aquilo? E você entra numa religiosidade do que eu devo, o que eu não devo fazer. Na verdade, é muito mais fácil você pensar o que me aproxima e o que me afasta de Deus. O que entristece o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo em você, quando ele está dentro de você, você consegue discernir. Se você faz algo que entristece ele, você consegue sentir. E pastora, como que eu consigo desenvolver essa sensibilidade com o Espírito Santo? Intimidade. A intimidade. Eu acredito que nessa série, todos até agora, tanto o pastor Dan quanto o Tuto, falaram sobre intimidade. Sobre estar no nosso secreto. Porque esse é o chamado para esta geração. Voltar ao secreto. Voltar à intimidade com Deus. E aí você vai conseguir discernir o que é certo e errado. Pensa comigo aqui. Se meu telefone toca e não tem um número, tá ali, número desconhecido, e alguém me liga, eu vou perguntar, quem é? Agora imagina que o pastor Dan precisou pegar um telefone emprestado. E ele me liga e também aparece, número desconhecido. Eu vou falar alô. Ele vai falar assim, ô Bida, eu já vou saber que é o pastor Dan. Eu não vou perguntar quem é, porque eu tenho intimidade com ele. Eu reconheço a voz dele. Eu sei quem é ele. Então, quando você tem intimidade com o Espírito Santo, você reconhece a voz dele. Você sabe quando ele fala, como ele se sente. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, você consegue sentir. Então, o Senhor tem te chamado para santificação e para intimidade. E por que, pastora? Para que santificar? Para que ser santo? Porque o Senhor quer te usar. Deus, ele pede para que seu povo se santifique para poder usá-lo. O Senhor quer usar você para alcançar as pessoas. É através da sua vida. Mas para isso você precisa se santificar. Porque o pecado afasta o homem de Deus. Então muitos aqui eles pensam, eu quero operar milagres. Eu quero fluir na profecia. Eu quero ter mais intimidade com Deus. Mas ele quer viver agarrado ao pecado. Não tem como, gente. O pecado afasta o homem de Deus. Então, se nós estamos no pecado, nós não conseguimos fluir naquilo que o Senhor nos chamou a fluir. Deus quer te usar, cara. Eu tô aqui de cima olhando para vocês. E Deus está falando comigo. Dentro de vocês tem muitas pessoas que foram chamadas para fluir no dom de cura. Muitas. Muitas. E por que eu não tenho fluído, pastora? Porque o Senhor está te chamando a ser santificado primeiro. Ele quer te usar. Ele quer curar através de você. Mas o Senhor tem te chamado a se santificar. E o segundo, pastora? 1 Coríntios 12. Vai dizer assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. O Senhor nos chama a fluir nos dons espirituais. E isso é uma das coisas mais lindas do Evangelho. O Senhor te entregou dons. Isso são presentes. Quando você está lá no teu secreto com Deus, na tua intimidade, ou com a imposição de mãos de um homem de Deus, você recebe dons espirituais. E, pastora, quais dons são esses? Eu quero ler com vocês. 1 Coríntios 12, 8. No mesmo capítulo. Vai dizer assim: porque a um, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito é dada a palavra de conhecimento, a outro, a fé, a outro, os dons de curar, a outro, operação de maravilha, e a outro, profecia, a outro, discernir espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. São 9 dons. E eu quero falar sobre eles com vocês. O primeiro dom, palavras de conhecimento.
O que são palavras de conhecimento? Eu acho lindo as pessoas que conseguem fluir nesse dom. Palavras de conhecimento é, por exemplo, quando você está orando e o Senhor te dá a característica exata de uma pessoa em que você deve orar. Algumas pessoas fluem nisso. Deus fala assim, você vai lá no shopping. Quando você chegar lá no shopping, você vai ver uma mulher de cabelo vermelho, de vestido vermelho, cabelo loiro. Ela vai estar com uma bolsa assim. E você vai falar isso e isso para essa mulher. Isso é uma palavra de conhecimento. Pastora, como que eu faço para fluir nisso? É o Espírito Santo que dá. É lá no secreto com intimidade. O Senhor te chama para uma vida de renúncia. Só que toda renúncia gera recompensas. E as recompensas são lindas. Palavras de sabedoria. Sabe aquela pessoa que você conversa aí? Ela tem conselhos extraordinários. Conselhos sábios. Conselhos que você fala assim, você tirou da onde isso, mulher? Não é possível? Que mulher sábia, que homem sábio. São palavras de sabedoria. É o próprio Espírito Santo que deu esse dom a essa pessoa. A fé. Fé é um dom, gente. Muita gente fala assim, pastor, eu não tenho fé, como ter mais fé? Não é uma coisa que a gente se pergunta, como ter mais fé? É o Espírito Santo que dá. A fé é um dom. O Espírito Santo dá a fé para você. Então peça. Peça a Ele fé, que Ele vai te dar fé. E fé, para quem não sabe, é acreditar mesmo que você não está vendo. É acreditar que você vai colocar o pé, mesmo sem chão, e o Senhor vai colocar o chão para você. Fé é caminhar sobre as águas. Fé é comprar sem dinheiro. Fé é fazer mesmo não vendo. Fé é abrir uma empresa sabendo que o Senhor vai prosperar. Fé é dar o passo. Porque a Bíblia também diz que a fé sem obras, ela é morta. Então não adianta o Senhor te dar fé e você não exercê-la. Muitas vezes o Senhor te deu fé, mas você não coloca em ação. Então a fé sem obras, ela é morta. A outra, pastora, cura e maravilhas. A operação de milagres. O Senhor te chama a ter esse dom. E Ele quer te dar esse dom. Só que Ele vai te dar esse dom quando você for para o secreto. Tudo volta no primeiro chamado, gente. O chamado à santificação. Depois, dom de profecia. Profecia não é revelar passado. Profecia é revelar destino. O dom de profecia é quando o Senhor te dá uma palavra sobre o futuro de uma pessoa. Revelar passado, gente, até o diabo revela. Agora o teu futuro está na mão do Senhor. E é Ele o único que pode revelar. E tem pessoas que fluem nesse dom, que foi o Espírito Santo que deu. Dom de discernimento de espírito. Esse é um dos dons que eu quero encorajar vocês a buscar. A igreja tem esquecido de pedir esse dom. Discernir espíritos. Discernir o que está agindo na vida daquela pessoa. Muita gente pode aparentar estar cheio de Deus, mas não está não. E a pessoa que tem o discernimento de espíritos consegue ver quem realmente está agindo na vida daquela pessoa. Isso é muito importante. Oração em línguas, interpretação de línguas. Quantos aqui já foram batizados no Espírito Santo? Glória a Deus, você já tem um dom. O Senhor já te deu esse dom. E esse mesmo Senhor que te deu esse dom, Ele está querendo dar mais dons. Essa noite é uma noite de ativação de dons. O Senhor está me dizendo que Ele vai ativar os dons em muitas pessoas. Aleluia. E a interpretação, pastora? Cara, é muito louco. Imagina o pastor Dan tá orando em línguas e você tá interpretando o que ele está falando. É como se ele estivesse falando em português, mas na verdade ele está falando em outra língua. É um dom lindo. E o Senhor também dá. A vida de renúncia gera recompensa. E o Senhor está disposto a te dar recompensas por uma vida de renúncia. Só que eu quero falar algumas coisinhas sobre os dons. A primeira, os dons não determinam a qualidade da caminhada da pessoa. Como assim, pastora? A igreja de Corinto era uma igreja que fluía nos dons, mas era uma igreja que também estava com muitos pecados. Muitos pecados. Não é porque o irmão está fluindo nos dons que ele está cheio do Espírito Santo. E por que, pastora, se você acabou de dizer que os dons são entregues quando a gente está no nosso secreto?
Porque uma vez que você recebe o dom, o Senhor não tira mais de você. Os dons são irrevogáveis. Então eu quero te dar um alerta muito grande. O Senhor vai te dar o dom, mas não abandone a caminhada. Não abandone o dono dos dons. Porque muitas pessoas, elas inflam o ego delas. Eu sou muito usada. Eu não preciso mais do Espírito Santo. E se você abandona o Espírito Santo, não adianta de nada os teus dons. Então, você vai fluir. O Senhor vai te entregar. Ele vai te capacitar. Mas jamais abandone o Espírito Santo. Jamais abandone aquele que te deu os dons. Segundo, pastora, os dons precisam ser praticados. Como eu disse, não adianta de nada o Senhor te dar se você não agir. Tem pessoas aqui, e Deus está me falando, tem pessoas aqui que estão há meses pedindo para que sejam usados em cura. Deus me dá o dom de cura, Deus me dá o dom de cura, Deus me dá o dom de cura, Deus me dá o dom de cura. Aí uma pessoa chega pra você e fala assim, nossa, eu tô sentindo uma dor de cabeça. Aí você pega essa pessoa, pastora Isa, ora aqui, pro fulano, tá com dor de cabeça. E quando que você vai usar o dom que você tem tanto pedido a Deus? Deus vai te entregar se você for usar. Deus não vai te entregar um dom que você vai enterrar. Tá pedindo dom de cura? Apareceu enfermo? Ora você, declara você, porque é as suas mãos que Deus vai usar. São os teus lábios que Deus vai usar para curar pessoas. Seja você usado. Pratique os dons que o Senhor tem te entregado. Você que é batizado no Espírito Santo, qual a frequência que vocês oram em línguas? Apenas um culto? Será? Sabe uma dúvida? Me veio aqui agora. Sabe uma dúvida que muitas pessoas têm? E eu já tinha. Já tive essa dúvida há muito tempo atrás. Deus, por que tem pessoas que quando oram em línguas é sempre aquela palavra ou é sempre aquela frase, e tem pessoas que oram, parece que é um livro assim que ela vai lendo, né? Alguém tem essa dúvida? Alguém já teve? Já se perguntou? Glória a Deus. Porque eu já me perguntei isso. Por quê? A oração de línguas, ela é para a sua edificação, a edificação de si próprio, do seu espírito. Então, se a sua oração ainda não mudou, podem ser duas coisas. A primeira coisa é, você não exercita a tua oração em línguas. Você sempre ora só no culto, só quando o pastor fala. E a segunda coisa, o teu espírito tem pedido a mesma coisa sempre, porque você não tem se posicionado. Então, toda vez que você abre a boca para orar em espírito, o teu espírito está falando, pelo amor de Deus, eu preciso orar mais. Deus, me dá mais fome, mais sede. Porque você não se posiciona. Então todas as vezes que você vai orar em línguas é sempre o mesmo pedido para Deus. Porque a sua vida está sempre no mesmo ciclo. Não tem renovo. Então você ora sempre a mesma oração. Quer mudar? Ore mais em línguas. Edifique mais o teu espírito. Os dons precisam ser buscados. Você precisa buscar isso. Pastora, eu não oro porque eu não sei o que orar, eu não sei como orar. A Bíblia diz que o próprio Espírito Santo intercede por você quando você não sabe o que dizer. Mas quer um ponto para você colocar na tua oração? Busque pelos dons. Fala, Deus, eu estou aqui buscando os dons. Jejue buscando os dons. Busque isso. Fale, Deus, eu quero fluir nos dons do teu Espírito. Me entregue os dons. Peça. A Bíblia não fala, pedi e dar-se-vos-á? Se você não pede, você não vai receber, porque você nem pede. Então hoje é noite de pedir, hoje é noite de clamar. Amém? Glória a Deus. E terceiro, o primeiro foi o quê? Santificar-se, ser santo. O segundo, os dons, buscar os dons. E o terceiro, pastora, você é chamado para fazer parte do corpo de Cristo. E isso, gente, é muito sério. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é um membro desse corpo. Eu quero fazer
uma dinâmica com vocês. Eu quero que vocês tentem olhar para todo mundo que está aqui. Literalmente, dá um 360 assim. Pode virar o corpo, porque senão o pescoço não dá não, gente. Vocês não são a Samara, tá? Então, pode virar o corpo. Faz o exercício, irmão. Olha, olhou? Olhou, Dan? Você consegue ver a face dessas pessoas? Sim? Eu também. Vejo todos vocês. Mas olha o mistério. Tem uma face aqui que eu não vejo. Tem uma face que você não vê, Andrei. Nem você, Ed. Nem você, Lucas. Nem você, Esther. Nem você, Jotinha. Tem uma face aqui, Tuto, que você não consegue ver. A sua própria face. Eu não consigo ver o meu próprio rosto. Por quê, pastora? Porque você não foi criado para olhar para si mesmo. Você foi criado para olhar o seu irmão e as necessidades dele. Vocês foram criados para olhar uns para os outros. Mas aí o diabo é astuto. Sabe o que ele faz? Ele te dá um espelho. Porque tem gente que fala assim, eu consigo ver meu rosto, é só ver no espelho. O diabo te dá no espelho. Gosto muito dessa mensagem do pastor Dan. O pastor Dan tem uma palavra que ele fala uma mensagem inteira e ele ainda traz um espelhão assim, ó, pro altar. A mensagem é, o diabo te deu um espelho. E o diabo dá um espelho para nós. Para que nós possamos olhar só para nós mesmos. Para os nossos egos, os nossos desejos, o que eu quero. Eu vou chegar lá, nem que eu precise pisar em você para fazer isso. E aí, quando você começa a olhar para si mesmo, começam as fofocas. Começam os julgamentos ao irmão. Começam as panelinhas. Começam as pessoas a criticarem umas às outras. Porque você é bom demais. E ao invés de você fazer parte do corpo de Cristo e cooperar no corpo de Cristo, você não faz parte, não quer fazer nada, mas quer julgar. Quer falar mal do irmão. E isso vocês querem. Agora fazer parte não quer. Você foi chamado para olhar para as pessoas que estão ao seu redor. Lembra que eu falei que não é se isolar? Não entra na bolha. Existem pessoas que estão sentadas aqui que o vizinho está padecendo e a pessoa não faz nada. Existem pessoas aqui que a própria casa está padecendo. Que eles veem as pessoas se perdendo, os primos se perdendo e eles não abrem a boca para dizer, existe alguém que pode te curar, existe alguém que pode te libertar. Porque ele está tão preocupado com ele mesmo que ele esquece de dizer de Jesus ele esquece de dizer de Jesus para outras pessoas. É um trava-língua, tá? Depois você tenta dizer. E aí, a gente vê que em 1 Coríntios 12:16, Paulo, coloca ali no telão para mim. 1 Coríntios 12:16. Por favor. Paulo, ele vai dizer uma coisa. E se a orelha disser, por que eu não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Peraí, deixa eu ir para outra posição que ali não consigo ler não. Isso. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Tem olho querendo fazer papel de ouvido. Tem ouvido querendo fazer papel de pé. Mas o corpo de Cristo, ele é ajustado. Jesus ajusta cada um na devida posição. E você tem uma posição. Pastor, eu faço parte? Sim, você faz parte. Você faz parte do corpo e você tem uma posição aqui dentro. Você é necessário para a caminhada. Existem pessoas, e eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado. Eu não faço isso nunca na pregação, tá? Olhou? Olhou? Existem pessoas que ele vai alcançar e que você jamais vai alcançar. Tem pessoas que só ele pode alcançar. Por isso todos são necessários. Por isso que todos são filhos amados e escolhidos. Porque você pode ser sim, o crente cheio do Espírito Santo. Mas quem a Laís vai encontrar, é a Laís que vai encontrar. Não vai ser o Lucas. É a Laís. É o chamado dela. É a missão dela.
Deus deu para ela. Então as pessoas que o seu irmão do seu lado vai alcançar, é ele que vai alcançar. E você precisa entender e valorizar isso. Que cada um tem um processo, cada um tem um jeitinho. E você precisa amar o seu irmão, independente. Eu sei que existem pessoas que dificultam pra gente. Eu sei. Mas ninguém é perfeito, você tem defeitos. Se ninguém te disse, eu estou te dizendo, você tem defeitos também. E para algumas pessoas você é chato. E eu já aceitei isso. Eu sei que tem pessoas que me acham insuportáveis. Insuportável, né? E tudo bem. Tá tudo bem, porque eu tenho os meus defeitos também. E se você está aí pensando, pastorinha não tem defeito. Tem muitos. Pastorinha tem. Pergunta pro pastorzinho. Eu também sou chata. Então você precisa amar. E por reconhecer que eu também tenho as minhas manias, eu preciso aceitar as manias dos meus irmãos. Porque eu também tenho manias. Eu também tenho os meus jeitinhos de ser. E você precisa entender que você precisa caminhar em comunhão. Porque ninguém constrói nada sozinho. E não existe avivamento de uma pessoa só. Não existe. O avivamento ele é coletivo. Ele vai começar no teu secreto. Você precisa ser avivado. Só que você sozinho avivado não faz avivamento. Você é avivado. Mas é quando vocês se juntam. É quando não é um graveto queimando, é uma fogueira inteira queimando. É aí que começa o avivamento. É aí que começa o fogo queimar. Porque daí, sabe o que acontece? Quando um graveto começa a apagar, o outro graveto está pegando fogo. E aí um vai juntando no outro. E aí começa todo mundo a pegar fogo. E esse fogo vai. E a chama sempre queimará sobre o altar. Em todos os momentos. Arderá continuamente. E por isso você precisa entender uma coisa. E aqui eu vou te falar uma coisa que se você pegar, se eu oro para você pegar, o pecado que você comete destrói sua vida. Porém, afeta também o corpo de Cristo. Ele não afeta apenas você. Então, se você até hoje pecou, porque tudo bem, eu vou sofrer as consequências, eu quero sofrer as consequências. Deixa eu te falar, as consequências não vão ser só suas. As consequências também é do corpo. Porque lembra que existem pessoas que é só você que vai alcançar? Existem pessoas que estão precisando de você. Do seu posicionamento. Da tua busca no seu secreto. O teu pecado não atinge apenas você. Atinge o corpo de Cristo. Atinge a família de Deus. E aí eu quero dizer uma frase do pastor Marcos Madaleno. Ele diz assim: o avivamento é sempre precedido por arrependimento. Onde não houver arrependimento, não haverá avivamento. Se você escolhe sua reputação, diga tchau ao avivamento. Essa noite, o Senhor não está te chamando para olhar sua reputação. Ele não está te chamando para ficar aí no seu lugar e o que as pessoas vão dizer de mim se eu for lá na frente. Não é para isso. Porque se você se preocupa muito com a tua reputação, você pode dizer tchau para o avivamento. Porque o avivamento, ele acontece. Antes dele acontecer, vem o arrependimento genuíno. Você precisa se arrepender antes do avivamento começar. Não é uma geração que sabe curar enfermos e orar em línguas que vai acontecer o avivamento. Não é com essa geração. É uma geração que se arrepende todos os dias. É uma geração que tem o arrependimento como estilo de vida e a santidade como principal objetivo. O arrependimento como estilo de vida. O arrependimento tem que ser o teu estilo de vida. E a santificação,
o seu principal objetivo. E aí então será a geração do avivamento. O Senhor nessa noite está expondo para você o lixo que você precisa abandonar. Te chama para intimidade. Te chama para santificação. Te chama para os dons. Te chama para fazer parte do corpo. E te chama para abandonar o lixo. Abandonar aquelas coisas que estão ocultando as coisas boas que o Senhor depositou dentro de você. O problema é que tem pessoas que Deus fez isso, mas elas querem fazer o quê? Isso aqui eu quero levar, Deus, só isso aqui. Só isso aqui, por favor. Pode tirar aquilo ali, mas isso aqui eu quero levar comigo. E as pessoas estão levando entulhos. Entulhos. E aí sabe o que acontece? Vou tentar encenar. Os meninos do louvor, vem cá, por favor. Rapidinho. Aí, a igreja tá andando assim, você tá aqui, ó. Mas Deus, me espera! Ei! Espera aí! Mas Deus falou assim, filho, eu já mandei você largar isso. Não é que eles estão rápidos. É você que está lento. Porque você não quer abandonar o lixo. O Senhor te manda largar o lixo. Largar o pecado. Largar coisas que estão te afastando dele. Para você seguir para o alvo que é Cristo. E para você chegar no alvo. Vamos ficar de pé nessa noite. No primeiro momento, antes de eu chamar você para vir aqui na frente, enquanto o louvor canta, eu gostaria que você fizesse uma autoanálise da sua vida. O que eu preciso abandonar, Espírito Santo? O que parece ser crush, mas na verdade é trash? O que parece ser bom, mas na verdade é lixo? O que tem me afastado de ti? E eu não digo apenas pecado, mas distrações. Assistir dorama não é pecado, não. Mas se o dorama ocupa mais tempo da sua vida do que a presença de Deus, precisa ser abandonado. Coisas que te afastam da presença de Deus. Pergunta para o Espírito Santo, ele é teu melhor amigo. Faz essa análise primeiro. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti até